Olá a todos, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, temos algumas coisas para discutir sobre o estado atual do mercado. Vamos analisar alguns nomes. Finalmente abri uma posição em uma nova empresa. Já falei sobre isso no domingo, mas é claro que essa semana é a semana da SpaceX, certo? A SpaceX vai abrir capital? Aparentemente a procura está várias vezes acima da oferta. Sendo sincero, eu realmente não entendo quem está comprando isso por 1,7, talvez perto de 2 trilhões de dólares. Mas tudo bem, a gente sabe o que acontece com a IPO no primeiro dia, talvez no segundo dia também. Isso dispara, sim. O trocadilho foi intencional. E aí nas próximas semanas e meses, geralmente começa a cair. Agora no vídeo de hoje, vamos falar sobre, alguns outros nomes. Nomes que não são super caros. Um desses nomes é aquele no qual eu abri uma posição, como vocês sabem. Eu pesquisei no Reddit e finalmente tomei a decisão ontem, bem antes do fechamento do mercado. É bem simples, é barato, está crescendo rápido. Na minha opinião, pode estar subvalorizado, um pouco incompreendido, porque sim, o modelo é bem parecido com o que vimos com a Meta, por exemplo. Mas aqui você também tem isso. O estágio de monetização ainda está muito no começo comparado à Meta. 2. Temos os acordos de licenciamento de IA, que, é claro, ainda estão no início. Eu realmente acho que isso ainda não está precificado nas ações agora. Em termos de avaliação, novamente, uma empresa de 33, 35 bilhões de dólares crescendo rápido, lucrativa, com fluxo de caixa livre positivo. Tudo isso, na minha opinião, vale a pena iniciar uma pequena posição agora. Ainda é uma posição bem pequena no portfólio geral, mas para mim fez sentido. Sobre o mercado, é bem interessante o que está acontecendo agora. Começamos o dia com muito mais verde do que vermelho, mas agora, no momento em que estou gravando este vídeo, estamos vendo mais vermelho. Estamos vendo mais vermelho em todo o mercado aqui, especialmente com alguns nomes de semicondutores, embora a SanDisk ainda esteja subindo 5%, mas você vê a Apple caindo 2,8%. A Apple teve seu grande evento ontem. Eles falaram bastante sobre a IA da Siri. Ok, quero dizer, com a Apple, a grande vantagem deles é e sempre foi a mesma coisa. São os produtos que eles têm, é o ecossistema que eles construíram. Agora, a Siri tem sido um fracasso há mais de uma década. Se eles conseguirem tornar a Siri extremamente útil, talvez eles possam aumentar os preços dos serviços da Apple, iCloud Plus, etc, etc. É assim que eles vão monetizar tudo isso sem, é claro, gastar tanto em CAPEX comparado ao restante. Eles têm o ecossistema da Apple. Eles são um jardim murado. Os produtos deles são realmente muito bons. E essa é a grande vantagem deles, esse é o grande diferencial deles. Então, basicamente, eles precisam descobrir como fazer essa coisa de IA funcionar. Isso agrega valor para os nossos clientes, sim ou não? Eles também trabalham com o Google Gemini, o que é ótimo para o Google. Porém, no caso da Apple, o mercado esperava mais. Além disso, sejamos sinceros, não é uma empresa barata para o seu crescimento. Nos outros segmentos, os nomes de cibersegurança estão majoritariamente no vermelho. Fortinet caiu. 4,5%, Sentinel-3, 3,8%, Zscaler-3, 3,6%. CrowdStrike está em queda, Palo Alto, Rubrik também, Rubrik perto de novamente $70 por ação. Agora, como você sabe, nomes de cibersegurança não são baratos, nunca foram realmente baratos. Todos estão sendo negociados com prêmio, e alguns deles nem são tão lucrativos assim, certo? Se olharmos para a margem operacional dos últimos 12 meses, por exemplo, para alguns deles, está em torno de 0,6, talvez 1%, mas alguns ainda estão negativos. Eles estão gerando fluxo de caixa livre, mas do ponto de vista da lucratividade pura pelo GAP, alguns ainda estão negativos, apesar do enorme prêmio que estão recebendo. Eu ainda acredito que a cibersegurança, especialmente esses nomes aqui, vai se beneficiar desse aumento da IA. Alguns nomes, como a CrowdStrike, são os melhores do setor, mas vou pagar por isso? Provavelmente não. Prefiro manter minha Rubrik. Quanto às grandes empresas de tecnologia, você adivinhou. Também tem muito vermelho. E adivinha, temos uma verde, quase verde, que é a Meta. Meta, para mim, de novo, abaixo de $600 a $600 é uma escolha óbvia. Porque com a Meta agora, a história é mais sobre narrativa do que sobre o que a empresa realmente faz. Tem muito pouco a ver com o fato de que eles estão gerando mais de $200 bilhões em receita, crescendo 30% tem muito pouco a ver com o fato de que o negócio principal é muito lucrativo. Tem mais a ver com a narrativa. Tem mais a ver com os gastos de CAPEX, monetização da IA. Embora já tenhamos falado sobre isso antes, eu acho que eles podem lançar e estão lançando serviços de assinatura. E eles realmente não precisam que uma porcentagem tão grande da base total de usuários adote esses serviços para que isso se torne bastante lucrativo para a empresa. Eu acho que eles vão continuar fazendo isso. Sim, o MuseSpark foi lançado faz quase 2 meses, mais ou menos.
Ainda estamos esperando, eu acho, o acesso à API para desenvolvedores e talvez um novo Muse Spark. Acho que eles poderiam ser mais rápidos, mas querem fazer algo bom. Eu acho que, novamente, Meta é um daqueles nomes que muita gente vai se arrepender. Vai se arrepender, talvez, de não ter investido nessa ação aqui. A menos de $600 por ação, 17 vezes o PL projetado mesmo no PL de 12 meses, perto de 20 vezes, ainda está bem baixo. Então, na minha opinião, é uma escolha óbvia. A Oracle divulgará seus resultados trimestrais esta semana, provavelmente até amanhã, quarta-feira, após o fechamento do mercado. Esse será um resultado importante para outras novas empresas de nuvem. Será que a Oracle consegue começar a converter aquele enorme backlog em crescimento real de receita, aceleração desse crescimento e talvez algum lucro? Quanto ao resto, se olharmos para o Google, se olharmos para a Amazon, Netflix, já falamos sobre isso. Acho que Netflix, $82 é realmente um negócio muito bom. Mas eu adoraria ver a Amazon voltar a $200 por ação. Não sei se isso vai acontecer, vamos olhar o valuation em breve. O mesmo vale para o Google. Quanto mais esses ativos caírem, mais vou aumentar minha já grande posição no Google. Por quê? Sim, não se trata do potencial de multiplicar várias vezes o investimento, mas sim de garantir que eu tenha grandes vencedores com ou sem IA. Se a gente for ter uma grande queda, digamos daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei. Tenho quase certeza de que essas empresas, como o Google e a Amazon, até mesmo a Microsoft, vão sair dessa queda como empresas muito melhores. Porque numa queda, quem se dá mal? São as empresas que não são tão lucrativas. É a empresa que não tem realmente nenhuma vantagem competitiva. E quando essa queda acontece, são as lucrativas. São aquelas com mais dinheiro em caixa que podem começar a pegar sobras por um preço muito baixo. No setor de semicondutores, isso não surpreende. Vemos novamente uma breve pausa com todos no vermelho. A ASML está só um pouquinho no verde, enquanto a Marvell cai 10,3% após a forte valorização do Jensen. Ainda estão com uma alta significativa. Todos esses nomes ainda subiram bastante nas últimas semanas. Então, não estou surpreso, nem preocupado. Estou pensando em aumentar posição nesses nomes agora? Não. Acho que no caso da AMD, eu gostaria de ver ela bem mais baixa. Com a Micron, eu também gostaria de ver ela bem mais baixa. Embora a Micron, como você sabe, não seja tão cara assim. Ainda assim, para aumentar minha posição, prefiro que esteja um pouco mais baixa, talvez após uma correção. Quanto à nova nuvem, o interessante aqui é que todas elas estavam positivas há 1 ou 2 horas. Todas estavam no verde. Iron estava a $60, Nebus estava no verde. CoreWeave também estava no verde. Agora estamos vendo tudo no vermelho aqui. Eu gosto quando vemos esses tipos de dias, não porque eu goste do vermelho ou do fato de estarmos perdendo dinheiro, mas porque essas são perdas no papel. Gosto de ver esses nomes se estabilizarem. Não era normal ver esses nomes subindo 10%, 15% a cada 2 dias, mais ou menos, sem nenhum catalisador real. Então agora o valuation precisa de tempo para alcançar o preço, então tudo bem, estou tranquilo. Investidores de longo prazo, novamente, não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Quanto ao setor de fintech aqui também, muitos desses nomes estavam no verde antes de eu começar a gravar isso, mas agora muitos desses nomes estão no vermelho. A Robinhood volta a flertar com $81 por ação. A SoFi estava em 17, mas caiu para menos de $16. Então temos aqui novamente um dia de queda para o setor de fintech. Quanto aos nomes que estão em alta hoje, Wavenu, que agora está quase estável, 1,4%, United Health está subindo, Meli, Meta, Novo Nordisk, PayPal, Reddit está subindo um pouquinho, o mesmo com Delocal. Agora, qual pode ser o motivo? Bem, daqui a 8 dias teremos a reunião do FOMC, primeira vez que Kevin Walsh vai falar. Não acho que será importante, pois nada acontecerá na próxima semana. Mas se olharmos para a reunião de janeiro, as probabilidades de um corte ou aumento de juros aqui, agora estamos vendo muito movimento em direção a um aumento de juros. 41% aqui para um aumento de 25 pontos base, 25,3% para 50 pontos base e 7,2% para 75 pontos base. E claro, essas probabilidades mudam. Ok, você pode ver isso bem claramente aqui. Elas mudam rapidamente de uma semana para outra, dependendo das manchetes, dependendo dos preços do petróleo. Embora agora o petróleo esteja em queda de cerca de 3 a 4%, então estamos de volta abaixo dos $90. Mas quem sabe, talvez amanhã ou depois volte a 90, quem sabe semana que vem chegue a 100. Então essas coisas vão mudar toda semana com base nas manchetes, no sentimento e, claro, em eventos macroeconômicos e geopolíticos. E isso impacta certas ações. Como você pode ver aqui, o petróleo bruto está a $87, perto de $88, caindo 3,84%.
Agora nós falamos um pouco sobre o que está acontecendo no mercado esta semana, no domingo, certo? Tom Lee falou um pouco sobre isso, certo? O IPO da SpaceX. Talvez as pessoas estejam vendendo para investir na SpaceX quando abrir capital, já que buscam levantar 75 bilhões de dólares, pode ser isso que está ocorrendo. Embora, de novo, será que é só uma corrida e aí uma semana depois todo mundo vai vender? Então a ação vai despencar. E todo mundo vai colocar seu dinheiro em ações com uma avaliação razoável. Talvez. Eu acho que sim, essa semana vai ter muito foco nisso. Na SpaceX. E essa é a oportunidade. Se todo mundo está focando em uma coisa, e a gente sabe que essa coisa está extremamente supervalorizada, extremamente exagerada. Não me entenda mal, é uma ótima empresa. Gostaria de ter ações dela no futuro, mas com uma avaliação justa. Então, se todo mundo vai olhar para a SpaceX essa semana e vai correr atrás dela com uma avaliação de 2 trilhões de dólares, então sim, eu prefiro olhar para nomes que estão subvalorizados, que estão sendo negociados como a Meta, 1,5 trilhão de dólares, gerando muito mais receita, mais lucrativos do que a SpaceX. Olhando para empresas que talvez sejam até menores, ou às vezes até maiores, até mesmo o Google. O Google é maior. A Amazon é maior, a Microsoft é maior, mas em termos de avaliação, até mesmo a Nvidia com certeza em termos de avaliação faz muito mais sentido. Agora, pessoalmente, eu ainda quero comprar mais Uber, ainda quero comprar mais Netflix, ainda quero aumentar minha posição na Axon, na Reddit. Quero dizer, você escolhe esse tipo de posição. Eu ainda quero crescer. Se o mercado oferece oportunidades, por que todo o foco vai para uma das maiores empresas do mundo só porque abriu capital? Muito obrigado. Eu vou aproveitar essa oportunidade e não vou me arrepender nem um pouco. Você não precisa participar desse IPO da SpaceX. Assim como não precisa participar dos próximos da Anthropic ou da OpenAI. Na minha opinião, acredito que haverá muito hype e estará super valorizado. Sim, as ações vão subir nos primeiros dias, mas eu acredito que nos próximos meses vamos ter a oportunidade de comprar essas empresas por uma avaliação mais baixa. Essa é a minha previsão. Agora vou falar rapidamente sobre alguns nomes aqui. Começando com o Reddit. Então, o Reddit subiu 3,3%. Não é tanto assim. Empresa de 34 bilhões de dólares. O motivo pelo qual subiu 3,3% não é porque eu comprei ações. Não, ainda não sou alguém que movimenta o mercado, mas é porque recebemos duas análises positivas. A Piper Sandler afirmou que os gastos com anúncios em maio superaram as estimativas, e nosso comprador revisou as estimativas para cima para o segundo trimestre e 2026. Os destaques positivos na nossa cobertura foram YouTube, Roku e Reddit, enquanto desempenhos abaixo do esperado incluíram Netflix, The Trade Desk e Amazon. Os dados do gerenciador de anúncios do Reddit têm sido voláteis, mas não refletem com precisão as tendências dos usuários. Os dados de maio indicam grande melhora do Reddit nas citações que abastecem o resumo e o modo de IA. Agora está em segundo lugar em participação de domínios por citação. Usuários do Reddit são voláteis. A audiência do Reddit no gerenciador de anúncios caiu 2% de abril para maio, devido a uma queda de 13% nos usuários em 20 de maio, que se recuperou 2 dias depois. Ficamos nos perguntando se isso foi uma falha, excluindo essa breve volatilidade. Os usuários de maio caíram 0,6% em relação a abril. A outra observação aqui também foi da Cleveland Research. O Reddit melhorou sua publicidade, com mais novos clientes e maior investimento dos anunciantes atuais. A empresa de pesquisa informou que 45% dos anunciantes superaram as metas de retorno sobre investimento no segundo trimestre, em comparação com 37% no trimestre anterior. Acredito que o Reddit ainda tem grande potencial de crescimento em publicidade à medida que melhora. A receita média por usuário também deve aumentar. Então, ainda é cedo para isso. Quanto ao Google, temos uma nota do TD-TDK, com preço-alvo de 475 dólares. Como eles chegam a esse valor? Eles elevaram as projeções de longo prazo para o Google Cloud e o Google, baseando-se em análise própria de capacidade em gigawatts e receita de IA em nuvem. Esperamos que a capacidade do Google aumente mais de 10 vezes para suportar a grande expansão da IA, já que o Google acompanha o aumento histórico de CAPEX, subindo 10 vezes de 23 para 31, ou seja, até 2031 com o crescimento da receita de IA. Esperamos que a margem do Google Cloud aumente de forma constante no longo prazo e que a receita incremental em relação ao CAPEX se aproxime dos níveis anteriores à IA em 2027. E então, o que temos agora com o Google? Um pequeno recuo a partir de 400 dólares por ação, agora está em torno de 350, e alguma coisa. Em termos de valuation, voltou para quase a casa dos 20 e poucos, tanto no trailing quanto no forward. O múltiplo preço sobre fluxo de caixa livre está disparando por causa do grande aumento do CAPEX.
Mas a longo prazo, eu acho que o Google vai voltar aos níveis de lucratividade de antes desse grande ciclo de investimentos em IA? Sim, eu acho que vai. Eu acho que o Google é uma das empresas mais bem posicionadas do planeta. Eles são integrados verticalmente. Eles controlam o ecossistema e seus preços. E ainda assim, eles já são extremamente lucrativos hoje, o que significa que se quiserem conquistar muito mais participação de mercado, eles sempre podem oferecer preços menores que a concorrência. Passando para a Amazon, e a Amazon, como você pode ver, desde o final de março houve um grande aumento, um aumento de 35%. Desde então, sim, caiu cerca de 10% ou algo assim. Eu ainda acho que a Amazon é uma empresa de $300 por ação, é uma empresa de 2,6 trilhões de dólares. Em termos de PL, ainda é mais cara do que o Google, mais cara do que a Meta, do que a Nvidia, etc. 29 vezes o PL dos últimos 12 meses, 27,3 vezes o lucro futuro para uma empresa como a Amazon, onde a gente sabe que agora eles estão gastando muito, né? Mais de 200 bilhões de dólares em capex para este ano, mas estamos vendo uma aceleração da AWS. Estamos vendo, claro, a Anthropic usando a AWS. Vamos ver a OpenAI usando a AWS. Então eu realmente acho que a aceleração do crescimento pode continuar, vai continuar. Isso, é claro, vai ajudar o perfil de lucratividade da Amazon, porque a AWS é extremamente lucrativa. Publicidade da Amazon, assinaturas e serviços para vendedores terceirizados são segmentos em rápido crescimento e naturalmente têm margens superiores às da rede logística e da loja online. Essa é uma grande parte da receita do todo, mas é a parte que cresce devagar e onde as margens não são tão altas. Mas eventualmente com robótica, com IA, eu realmente espero que o negócio como um todo se torne muito mais eficiente. Isso levaria a margens mais altas. Então a Amazon aqui também, eu acho que é uma daquelas empresas que você simplesmente compra e esquece. Alguém disse que eu deveria olhar mais para a Uber e cobrir mais sobre ela. Ok, eu concordo. Eu tenho ações e vou comprar mais. A Uber está em torno de $70 por ação, com um valor de mercado de 142 bilhões de dólares. Eu acho que a Waymo foi avaliada bem próxima disso. E a Waymo, claro, não gera 53 bilhões de dólares em receita, nem X bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Mas no setor privado, acho que você pode ser avaliado pelo valor que quiser, desde que consiga crescer rapidamente. Bem, adivinha, se a Waymo pode valer tudo isso no mercado privado, então eu realmente acho que a Uber, com o nível de crescimento que estamos tendo agora, além da lucratividade que estamos conseguindo com a Uber, deveria valer muito mais do que 142 bilhões de dólares, 17,4 vezes o 17,8 vezes, sim, deveria ser uma ação de $100. Agora, você não deveria comprar a Uber apenas por causa da avaliação sem entender o maior risco associado a ela. E o maior risco associado a isso não está realmente sob o controle da Uber. Embora você possa dizer que a queda da Uber pode acontecer porque eles não executam rápido o suficiente ou da maneira certa. Mas eu não acho que isso esteja acontecendo ou vá acontecer. O maior risco que todo mundo deveria saber, especialmente os otimistas com a Uber, é se, digamos, a Waymo e a Tesla capturarem mais de 90% do mercado quando se trata de mobilidade e entrega. Se isso acontecer, então sim, você não precisa de uma empresa como a Uber. Você não precisa de uma empresa como a Lyft. Mas falando realisticamente, eu não acho que a Waymo e a Tesla vão tomar mais de 90% do mercado de mobilidade ou entrega. Eu não acho que isso seja possível. Eu não acho que isso seja realista. Então, enquanto isso não acontecer, sim, uma empresa como a Uber vai ser extremamente bem sucedida, porque adivinha só. Eles já estão trabalhando com o quê? Uns 20 parceiros ao redor do mundo. Não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo em várias cidades. Não só nas maiores, mas também nas cidades menores. A Uber é parceira estratégica e investidora de várias empresas de veículos autônomos. Então, na minha opinião, vai haver muito mais do que apenas 2 empresas de veículos autônomos ao redor do mundo. Enquanto isso estiver acontecendo, a Uber vai ser uma grande vencedora. Ela já é lucrativa hoje, gerando muito mais fluxo de caixa livre do que a Waymo e a Tesla juntas. Por fim, precisamos falar sobre um nome no qual talvez eu simplesmente assuma meus prejuízos e volte a analisá-lo quando realmente tivermos algum impulso. E esse nome é Shift4 atualmente, ainda mantenho minha posição. Ainda acredito, como falei domingo, que é uma boa empresa e está barata, avaliada em 3 bilhões de dólares. Mas como você pode ver, zero tração no negócio, zero tração, especialmente na ação. Então agora, eu poderia dizer, sabe de uma coisa? Tenho essa ação e esquecemos dessa posição. Depois revisamos.
Ou eu posso fechar a posição, aceitar o prejuízo, tudo bem, e colocar esse dinheiro para trabalhar em uma empresa, em uma ação onde a gente realmente tem impulso nos negócios. A ação também tem momento. Então, ao invés de ter dinheiro parado, que é literalmente como ficar em caixa, mas num caixa que na verdade perde valor, eu prefiro colocar esse dinheiro para trabalhar em outras posições que eu possa dizer, sabe de uma coisa? Eu não estou realmente procurando por nenhum catalisador porque o negócio já está indo muito bem. Na ação também temos momentum, então eu vou surfar essa onda na alta. Você pode dizer que isso talvez seja tentar acertar o fundo ou algo assim, mas eu não estou tentando acertar o fundo ou a disparada, digamos assim. Se eu notar que a Shift 4 volta a subir devido ao impulso, melhora do negócio ou projeção mais convincente, ou se o mercado ficar mais satisfeito, volto a investir mesmo que a um preço mais alto. E isso está totalmente certo. Então, agora ainda é uma posição, mas não se surpreenda se até domingo ela não estiver mais na carteira. E no geral é isso da minha parte. No vídeo de hoje, mais uma vez, vamos ter uma semana bastante empolgante. Oracle após o fechamento na quarta-feira. Depois temos o IPO da SpaceX. Então é isso, muita coisa acontecendo essa semana. E claro, vamos cobrir tudo isso aqui no canal. Me avisem se vocês estão de olho em algum nome específico. Talvez você já esteja pensando em adicionar algum. Então me conte aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!